Irmãos, concluímos o primeiro momento, que foi a escola bíblica com adoração, louvores, e nós vamos dar sequência ao nosso culto. Não conseguimos transmitir direto ao vivo, o culto, mas a mensagem gravada vai chegar até você. Acredito que o que o Senhor quer fazer neste exato momento é fazer com que nós tenhamos uma reflexão da oportunidade de termos um tempo com Ele, é o que Ele mais espera. Eu quero convidar vocês, em breve mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Essa mensagem eu tenho como obrigação de pregar ela 4 vezes no ano. Eu acredito que é uma mensagem que deve ser pregada não só pelo pastor Luciano, mas por quase todos os pastores, que vai falar da identificação daquele que nos chamou. Então, para que nós possamos entender essa mensagem, eu quero começar pelo texto no capítulo 17 do Evangelho de João, o texto de número 3. Eu vou começar lendo esse texto, e ele diz: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só, ó Deus, como único e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Vamos orar? Pai, nós celebramos esta manhã diante do Teu reino, Pai. Que esta palavra possa chegar nos lares, chegar a cada pessoa que está ouvindo, que possa trazer um sentimento de responsabilidade, e que tudo que nós façamos aqui nesta manhã, quer comais, quer bebais, ou qualquer coisa, seja tão somente para glorificar o Teu nome. Eu quero começar adorando ao Senhor na beleza da Tua santidade, e aí eu gosto de fazer isso porque o Espírito Santo, ele deve ser adorado, e a palavra na adoração diz assim, em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Que esse amor chegue na tua casa, esse amor chegue na tua família, que a paz de Cristo seja contigo. Esta mensagem, irmãos, aonde diz que nós temos uma obrigação de conhecer a Deus, o único Senhor e verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviastes. Aí, nessa mensagem, eu quero usar uma identidade, a identidade que nos dá a direção de quem nós somos e de quem alguém se apresenta para você como ele é. E de repente nós não sabemos com quem nós andamos se nós não temos a identificação dessa pessoa. Dentro da identificação, nós vamos ver que aqui vai dar todas as qualificações das pessoas. Como é que é o nome dela todo, quem é o pai dela, aonde ela, a data que ela nasceu, o número do seu registro. Então a gente passa a ter uma intimidade com essa pessoa. A gente passa a saber que essa pessoa, ela tem uma direção do seu princípio, de sua identificação. Assim somos nós. Nós precisamos saber com quem nós estamos andando, e nós precisamos mais ainda conhecer pelas Escrituras aquele a qual nos escolhestes como filho, a qual nos escolhestes como servo do teu reino. Então, eu destaquei 8 pontos da vida de Jesus. Essa mensagem é uma mensagem que nós precisamos labutar diariamente com ela.
porque muitas são as mensagens, muitas são as pregações que falam de milagres, que falam de tempos de prosperidade, muitas são as mensagens que traz até algum tipo de edificação momentânea, mas essa palavra, eu creio que ela vai trazer para você uma revelação divina de quem é Jesus para você. Jesus, ele tem uma lista de identificação, ele deixou um legado, ele deixou uma referência, e nós precisamos aprender um pouquinho mais dele. Então, para começar, eu destaquei os 8 pontos da vida de Jesus. Primeiro passo está em João capítulo 1, o verso de número 14. Eu vou pedir uma irmã para ler. Lê aí, irmã. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo está no meio de nós. Aí a gente, muitas vezes, algumas pessoas que não conseguem identificar a palavra verbo, ela tem um significado. Verbo significa palavra. E palavra, ela escrita nas escrituras, ela é única e verdadeira. Não existe outra palavra a não ser verdade. Tudo que está escrito nesse livro sagrado, ele é verdade, ele foi escrito por Deus. E em Deus não existe mentira. Em Deus tudo é verdade. Aí a gente vai entender o porquê dessa mensagem, dizendo que no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Porque Jesus vai trazer essa revelação lá em João capítulo 14, versículo 6, quando ele diz que ele é a verdade. Então, se Jesus está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está dizendo que ele verdadeiramente estava com Deus. Para que a gente possa completar a revelação de que Jesus estava verdadeiramente com Deus, a gente vai também para o livro de Gênesis, o livro da criação, no capítulo 1, no verso de número 26. Deus vai estar se relacionando com alguém naquele momento, aonde ele começa a dizer para aquela pessoa que estava ao lado dele: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus estava se relacionando com outra pessoa ao lado dele, e ele diz façamos, ele usa o termo plural, e ele vai dizer segundo a nossa imagem. Então ele está confirmando que era o ser humano, precisava ser a maior criação dele, segundo estava escrito que ele teria que se relacionar com alguém. Então, no princípio era o Verbo. Jesus é Deus, Jesus está com Deus, Jesus entre a Trindade Santa, ele está no meio de nós como Deus. Então ele se esvaziou e desceu do céu para que pudesse ser cumprido o que estava escrito nas Escrituras. Então, além de ele ser o Verbo, ele se fez carne, ou seja, a palavra veio habitar entre nós. Está também no Evangelho de João, no capítulo 1, o verso de número 14. Eu vou pedir mais uma irmã para continuar lendo. Leia aí, irmã. 1,14, Evangelho de João, o capítulo 1, o verso de número 14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Amém, olha aí. Então a pré-existência de Jesus é o primeiro passo para os 8 pontos da vida de Jesus. O segundo passo é a encarnação de Jesus. Ele se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus precisou que fosse feito homem, como eu e como você, como ser humano, para que a glória de Deus pudesse ser manifestada sobre a carne. Se Deus tivesse descido como Deus, ele talvez fizesse uma obra magnífica ou maior, e os homens talvez até pudessem crer de uma forma mais fácil em Deus. Mas Deus fez descer a sua glória, fazendo com que ele mostrasse para o ser humano que nós somos capazes de vencer todas as tribulações, todas as situações que nos são propostas diariamente. Muitas vezes nós passamos por fases que nós somos testados. Por quê? Porque a nossa carne, ela precisa ser rejeitada. A nossa vontade precisa ser algo que tem que ser renunciado diariamente.
Porque Jesus, ele veio a um corpo humano sobre a vida de uma mulher, a Maria, uma mulher santa, que ali foi escolhida por Deus para gerar o seu filho. Só que ali ele representou a humanidade. Quando Jesus veio e desceu para se tornar carne, ele se esvaziou. Então, uma das situações que a gente precisa aprender é que Deus, ele pela sua misericórdia e bondade, ele veio e habitar entre nós, ele veio habitar no meio de nós, para que nós pudéssemos ver a grandeza da sua perfeição, a grandeza da sua renúncia. Então existiu ali naquele momento uma renúncia, onde nós desfrutamos dos dias de hoje, uma renúncia por amor a Cristo. Todas as vezes que nós renunciamos algo, a gente está dizendo: Cristo, venha a mim. Quando a gente recebe a Jesus, a gente está renunciando à nossa carne, a gente está renunciando a nós mesmos. E foi o que aconteceu. Nesse segundo tópico, nós podemos ver que Deus desceu ao céu através do seu Filho Jesus, e ele renunciou à carne, fazendo com que a gente visse que ele foi um homem impecável. Ok? O terceiro ponto está em 1 Pedro capítulo 2, o versículo de número 22. Quem é que está com esse versículo? Para a gente poder ir para o terceiro tópico. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Olha só, para que isso pudesse acontecer, para que a manifestação do Espírito Santo pudesse ser completa, a vida de Jesus teria que ser impecável. A Bíblia diz que não se achou nenhum dolo na sua boca, não se achou nenhum engano nas suas andanças. Por quê? Porque ele era uma referência, ele precisava ser uma referência. Quando se fez o sacrifício vivo de um animal no passado, esse animal tinha que ser um animal novo e sem nenhum tipo de dolo, nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de doença. Ele tinha que ser um animal santo, um animal sagrado, um animal limpo. Assim, tirando do passado e voltando para o Cordeiro Santo, Jesus se firmou aqui na terra como santo impecável. Não existiu pecado na vida de Jesus. Então, primeiro tópico, Jesus, ele, na sua pré-existência, ele se fez Deus. Na segunda, ele se tornou carne e habitou no meio de nós. No terceiro tópico, a sua vida foi impecável. Entrando no quarto tópico, a vida de Jesus foi uma vida de milagres. Leia aí, minha irmã, o próximo verso. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém. Então, a obra também milagrosa de Jesus foi um dos feitos que mais chamou a atenção, porque muitos iam ao redor de Jesus, muitos estavam aos pés de Jesus, por causa dos milagres e maravilhas que Jesus fez, os quais Jesus deixou muito aproximado. Muitas pessoas aproximaram-se dele justamente por causa dos seus milagres e dos seus prodígios, e isso foi enviado por Deus. Assim Jesus disse que as obras que ele fez, ele nos daria autoridade para que nós pudéssemos fazer obras maiores ainda do que as dele. Então, eu e você estamos debaixo dessa autoridade. Eu e você pode exercer os milagres dos dias de hoje. O que é que tem acontecido? Muitas vezes nós não conseguimos fazer isso porque a nossa carne, ela tem falado tão alto que a gente não consegue mais ver os milagres, a gente não consegue mais exercer os milagres. Então, uma das qualidades que Jesus deixou foi os seus milagres, foi os seus prodígios, as coisas que ele já tinha preparado. Então, esse é o quarto ponto. O quinto ponto da obra de Jesus está em Isaías capítulo 53, o verso de número 5 e 6. Quem está com Isaías 53, o verso 5 e 6? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas,
cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém, glória a Jesus. Então, Jesus, ele precisou pagar o preço através da sua morte para que nós fôssemos redimidos, para que nós pudéssemos desfrutar de uma vida eterna. Então, como diz a passagem lá de João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo, exatamente por isso, porque ele via a necessidade, ele viu a necessidade de transmitir salvação para a terra. Então, o sacrifício feito valeu. Jesus morreu por mim e por você. No sexto tópico, vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Uma vez que ele morreu, ele também ressuscitou. Então, em Atos capítulo 2, o verso de número 22 a 24. Leia aí, irmão. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e persistência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Amém, glória a Jesus. Então, esse texto deixa claro que Jesus ressuscitou, e essa ressurreição, ela foi notória a toda aquela nação, toda aquela sociedade que ali ouvia dizer também que Jesus já tinha sido morto. Então, a ressurreição de Jesus foi anunciada por toda aquela região, e ela se estendeu além daquele local. Então, a ressurreição de Jesus foi um fato consumado, foi algo que não foi uma coisa predita e não aconteceu, foi predita e aconteceu. Então, nesse sexto ponto, que é a ressurreição de Jesus, nós passamos também para a exaltação de Jesus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus foi exaltado. Abra aí o versículo 2 do Filipenses, capítulo 2, o verso de número 9 ao verso de número 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A exaltação de Jesus, ela foi algo que chamou a atenção não só do passado, como chama a atenção dos dias de hoje. Muita gente até acredita que Jesus ressuscitou, que Jesus foi exaltado, que Jesus está à destra de Deus, mas muitas pessoas nos dias de hoje ainda não exercem esta fé, porque acham que isso tudo é um conto de fato, ou seja, algo que aconteceu, mas que nos dias de hoje não faz efeito. Nós precisamos acreditar que na sua exaltação é exatamente o chamamento para uma reconciliação. Quando Jesus foi exaltado, houve uma reconciliação entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. Por isso que vai dizer lá em Mateus no capítulo 27 que o véu se rasgou, como foi pregado na última vez. Uma vez que o véu se rasgou e Jesus está exaltado, Jesus é exaltado, Jesus é o Rei da glória, esse véu ele se abriu para nós termos acesso. Então você pode ter acesso ao Senhor, você pode ter acesso ao Senhor da glória aonde você estiver, porque Ele é exaltado na sua fé, Ele é exaltado na sua adoração, Ele é exaltado quando você manifesta o desejo de querer conhecê-lo. Então o último ponto para a gente encerrar está em Atos capítulo 1, o verso de número 11, que vai falar o texto mais importante dos 8 pontos da vida de Jesus. Eu vou recapitular, só para a gente entender. O primeiro ponto da vida de Jesus foi a pré-existência de Jesus. O segundo ponto é a encarnação de Jesus. O terceiro ponto é a vida impecável de Jesus. O quarto ponto é as obras e maravilhas de Jesus. O quinto ponto é a morte de Jesus. O sexto ponto, a ressurreição de Jesus. O sétimo ponto, a exaltação de Jesus. E o oitavo ponto,
culto é o mais importante de todos e nós não podemos perder a fé. Está em Atos capítulo 1, o verso de número 9 ao verso de número 11. Vamos ler aí, irmãos. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Quando Pedro começa a pregar, a Bíblia diz que mais de 120 pessoas se converteram. Quando Pedro começa a falar sobre isso, naquele mesmo momento que Jesus é ascendido aos céus, os anjos relataram diante daquela multidão que Jesus estaria voltando. E o que nós precisamos crer e confiar é exatamente isso: Jesus está voltando. Nós não podemos perder essa referência sobre a volta de Jesus. Nós não podemos perder essa unção que o Senhor nos deu de revelação divina. Ele está voltando. E a sua volta, ela é iminente. A sua volta é real. A sua volta é a qualquer momento. Por isso, eu e você precisamos estar vigilantes. Porque a qualquer momento o Senhor vai descer e vai arrebatar a sua igreja. O Senhor vai vir te buscar. Agora, esteja pronto. Esteja pronto. Busque ao Senhor. E busque enquanto se pode achar. Isaías escreve isso no seu capítulo 55, que nós precisamos estar cientes sobre a volta de Jesus. A Bíblia toda vai narrar, ela de Gênesis a Apocalipse, sobre a volta de Jesus. Então, queridos, eu quero deixar essa mensagem para você. Esteja preparado, esteja guardando o teu coração, esteja guardando a tua mente, se manifeste como verdadeiro cristão. Acredite apenas no que está escrito nesta palavra. Não acredite em nenhum conto que venha de alguém falando sobre isso ou falando sobre aquilo, porque ninguém vai conseguir provar nada além do que está escrito na palavra santa. Então, aproveite essa mensagem, guarde ela, divulgue ela, mostre ela para várias pessoas. Jesus está voltando. Esta é a mensagem que eu deixo para você. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, e que hoje e que amanhã você acorde sempre pensando: Jesus está voltando. Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces e maravilhosas consolações do Espírito seja com você, seja com a sua casa, seja com os teus projetos, hoje e para sempre. Amém. Que assim seja. Louvado seja o teu nome.